Bom dia a todos, sejam bem-vindos aí à nossa segunda mentoria em grupo de executivos de alta performance, né? Que foi um bônus aí. Vocês do curso de análise de custos foram presenteados, né? Para participar aqui no ao vivo, fazer interação e também, claro, né? Acessar a nossa plataforma, o vídeo gravado. E aí, quando a gente fala de alta performance, a gente fala que nós já estamos na segunda mentoria, já vem alguns questionamentos, né? O primeiro deles, o que significa alta performance, né? Talvez seja um termo bonito, né? Quase um jargão, né? O pessoal usa bastante. Mas o que seria isso? Então, alta performance basicamente é você estar acima da média, né? Fazendo atividade. Então, nosso objetivo aqui, para deixar claro na mentoria, não é a gente ficar escravo do trabalho, não é nada disso, né? Trabalhar tanto, né? Acima da média, não é isso. É a gente trabalhar com foco, com objetivo, com propósito. E muitas das vezes, talvez, nós vamos trabalhar até menos que o pessoal, mas nós vamos trabalhar de maneira assertiva. Essa é a história que eu costumo fazer como analogia, a história do lenhador, né? Que existe. Tem dois lenhadores e aí eles estão numa disputa quem vai derrubar a árvore, né? Umas árvores bem grandes, né? Bem robustas. E o lenhador, ele começa a pegar o machado e pá, pá, pá. E o quanto o outro lenhador está simplesmente sentado observando. Né? E aí o lenhador fica observando. Cara, esse cara não vai começar, não? Né? Enquanto isso, o outro está lá dando as machadadas, e o outro só sentado observando. Né? Mas quando ele está sentado observando, ele está ali afiando o machado dele. E o outro está lá, não, eu vou ganhar com essa competição. Tá lá. E aí, né, passou-se um tempo, né, esse outro lenhador que já estava lá há muito tempo, direto, batendo, já estava ali na metade do caminho para derrubar a árvore, enquanto o segundo lenhador já começou a levantar e foi. Quando ele foi, ele conseguiu em tempo muito mais rápido fazer o serviço, fazer o objetivo. Né? Qual a moral da história? Né? Quando a gente for fazer uma atividade, a gente tem que se propor fazer ela com foco, a gente tem que estar afiado. Porque se a gente for fazer alguma coisa simplesmente fazendo, né, batendo cabeça, sem planejamento, sem objetivo, sem rumo, talvez eu vou me identificar muito com a história do primeiro lenhador, em que eu trabalho, e muitas das vezes eu não consigo ter uma sensação de percepção em que eu tenho aquele reconhecimento, eu não colho aqueles frutos. E às vezes eu percebo outra pessoa que trabalha e colhe muitos frutos muito mais rápido, né? Então, ou seja, ele está afiado, ele se conhece bem, né? Conhece seus objetivos, conhece seus pontos fracos. Então, sabendo que era uma árvore desafiadora, ele parou inicialmente para afiar o seu machado, que seria uma analogia para o planejamento, estabelecendo uma estratégia, simplesmente ao invés de sair começando de qualquer maneira, né? Então, na mentoria número 1, nós falamos exatamente disso, né? Como que a gente afia o machado, né? Ou seja, se conhecer, né? O autoconhecimento, e ele é muito importante, né? Então, o que é o autoconhecimento? Então, na mentoria número 1, nós passamos uma atividade para vocês. Então, é justamente entender quem eu sou, os pontos que eu preciso melhorar, os pontos que eu sou bom, até para valorizar isso, né? Na hora que for até mesmo negociar salário, remuneração ou negociação com o cliente. E o principal, talvez, aonde eu quero chegar? Essa resposta quem vai ter, cada um individualmente. Se a gente não souber qual que é o nosso objetivo, não tem como, né? Lembra da história do lenhador. Eles sabiam que o objetivo era derrubar a árvore. Um deles foi simplesmente pegou o machado, não afiou e foi lá, ficou batendo um tempão. E o outro simplesmente deu um pouco de trabalho, vamos dizer assim, para afiar o machado antes de começar e começou a colher os frutos, né? Então nós precisamos entender isso, conhecer bem essa atividade, né? E essa atividade a gente não responde também simplesmente na mente, né? Que muitas pessoas às vezes falam assim, não, isso aqui eu já sei, né? Eu me conheço, afinal de contas sou eu. E aí que a gente geralmente se engana, que é muito mais fácil a gente avaliar terceiros do que avaliar nós mesmos, né? Uma análise bem profunda. Então, a minha recomendação que eu faço, né, para quem assistiu a mentoria número 1 e às vezes não fez essa atividade, é fazer esse registro principalmente ali, pega um caderninho de anotações, tá? Recomendo o modelo raiz mesmo, tradicional, e sai anotando, rascunhando. Essa atividade, eu costumo fazer uma comparação que é igual o levantamento de um balanço patrimonial, um DRE. Então, quando a gente fala de DRE, para quem já era das finanças e contabilidade, é super tranquilo. Não, DRE, né? Receita, custo, despesa, lucro. Ponto. É facinho. Mas para quem não é, é muito complicado. Então, quem eu sou, né, aparentemente é uma coisa fácil. Mas na hora que a gente começa a escrever, ou começa a surgir uma coisa. É igual o DRE. Quando a gente começa a fazer a análise do plano de contas,
Porque dentro do custo, você pode ter custo do produto vendido, custo da mercadoria vendida, a gente começa a entrar numa esfera de detalhismo muito preciosa, né? Principalmente se a gente for analisar o custo de cada atividade. É a mesma coisa no quem eu sou. E na hora que eu começo a registrar as minhas ideias de pensamento, que às vezes são bem dispersas, né? E às vezes a mente nossa está a todo momento em algum lugar. Às vezes estou participando dessa mentoria, às vezes eu estou ali no WhatsApp, respondendo alguém, ou um e-mail, ou com a outra aba aberta, né? Nossa mente, ela é muito dinâmica, né? E a gente tem que tomar cuidado para ela não boicotar a gente, né? Então, recomendo fortemente que vocês façam essa análise, escrevam, até porque nós somos dinâmicos. Olha como é que eu era, né? Como é que eu me enxergava, né? Em 18/2/2021. E olha como que eu me enxergo, né? De repente, 18/12/2022. Olha a evolução que eu tive, né? Semelhante a um retrato ali no DRE1 do balanço patrimonial. Olha a evolução que eu tive, né? Então, isso é muito bacana. A gente começa a perceber que nós somos umas pessoas dinâmicas, não estáticas, né? A gente sempre evolui, ou pelo menos a gente busca isso. Por isso é muito importante essa atividade número 1. Realmente a gente entender as nossas deficiências, no sentido que a gente precisa sempre ter pontos de melhoria. E recomendação também número 1, que a gente deixou na mentoria passada, tá? É sobre 2 filmes, né? Que estão na Amazon Prime, e também disponíveis aí, né, de forma gratuita no YouTube, para justamente guiar vocês, né, assistir nesse viés de olhar crítico, olhar de aprendizado, para vocês definirem e estabelecerem, né, qual o objetivo, né, em termos de carreira, não só objetivos de curto prazo. Então, na mentoria passada, algumas pessoas até compartilharam, né, quais eram os objetivos, a maioria de curto prazo, né, e talvez não ligados à carreira. Ah, eu quero terminar esse curso, eu quero fazer isso, né? Mas nós temos que pensar também o objetivo para a minha carreira, né? Onde eu quero me direcionar, até porque nós vamos começar agora a falar de alguns propulsores, né, que vão guiar e nortear para alcançar esse objetivo, para alcançar essa carreira, que é basicamente a gestão do tempo, a gestão das finanças e a gestão das informações. São 3 propulsores basicamente bem fortes, e todos nós temos eles. Só que alguns conseguem o objetivo mais rápido, outros não. E por que alguns conseguem e outros não, alguns desistem no meio do caminho? É porque uma pessoa é melhor que a outra? Muitas das vezes a resposta é não. É porque às vezes um tinha mais clareza do que ela queria, do que ela desejava, do que ela estava buscando, e automaticamente, por ter clareza, ela tem mais resiliência. Ela vai tentar mais. Tá? A gente observa isso principalmente nos cursos, né? De maneira convencional, de maneira livre. Geralmente nos cursos a gente começa aquele tanto de gente, né? Um monte de gente participando, seja das lives, seja no curso presencial. E ao final, ou ao meio do caminho, muita gente vão abandonando. Fala, vai ficar gravado, depois eu assisto. A procrastinação sabotando, né? Ah, não, hoje eu vou faltar, né? Tá próximo do Natal, vou mexer com isso não. E aí o pessoal começa a sabotar. E aí a gente percebe que aquele objetivo talvez, na verdade, era uma intenção, em que a gente vê que intenção é algo que eu quero. Muita gente tem boas intenções, né? Eu quero emagrecer, quero estar no peso tal, quero ser forte, eu quero ganhar bem, né? Então, intenção todo mundo tem. E qual que é a diferença de intenção e objetivo? O objetivo eu trabalho para alcançar, a intenção fica só no imaginário, fica só no papel. E muitas das vezes acaba no esquecimento, frustração, e dependendo da situação, se eu tenho muitas intenções e não alcanço, até a depressão, ou mesmo vou precisar de trabalhos, né, específicos aí, né, de psicólogos, psiquiatras, né, nada contra, mas para poder justamente trabalhar essas frustrações. Né? E quando a gente percebe, né, justamente esse objetivo, trabalha para isso, e principalmente conhece bem nós mesmos, e começa a conquistar, a gente tem um sentimento de realização muito grande, né? Principalmente quando a gente conquista algo, né? É um trabalho bem interessante. O pessoal aí, quando geralmente termina um curso, tem aquela percepção, ou de um ganho muito grande, ou e agora, o que eu vou fazer, né? Então, quando a gente tem esse objetivo bem estabelecido, essa percepção é, opa, eu concluí a primeira fase, agora nós vamos para a próxima etapa. Né? E falando do nosso propulsor de gestão de tempo, né, como nós podemos enxergar ele para alcançar ou para alavancar nossa carreira, para ser alta performance? Aqui eu coloquei 3 imagens, né? Queria que vocês comentassem o que vocês enxergam como gestão de tempo. E olha, essas imagens são até para a gente refletir, né? A primeira ali tem um executivo, né? A gente fala executivo, geralmente o cara trabalha para caramba, né? Ele está ali com uma corda lançada no relógio e está segurando, né? Ou seja, tem muita coisa geralmente para fazer e às vezes ele quer congelar o tempo para fazer aquelas atividades, né? Muitas das vezes é isso, né? Ou pelo menos quem tem mais de um trabalho, né? Ou tem um trabalho, um estágio, trabalha, estuda, né? Trabalha, tem vida doméstica, cuidar dos filhos, né?
Então, o tempo, o desafio do tempo é grande. Né? E a segunda imagem, ou do meio ali, nós temos uma imagem de uma moça, né? Sentada ali na areia, numa praia, né? Acho que é o local que todo mundo gostaria de estar, né? Sentada ali numa areia, tranquilo. E ao mesmo tempo, a perna dela, né, ao lado, já está velha e o finalzinho ali, os pés já está morto, né? Ou seja, o tempo vai passar para todo mundo, né? E aí vai vir uma coisa certa, né? Que o pessoal até fala, vai vir a morte, né? E o que eu vou fazer nesse meio do caminho? Entre a minha juventude e até o dia que eu vou perecer, né? Que a gente não tem essa ideia, geralmente, quando isso vai acontecer. E na terceira imagem, nós temos ali um rapaz que ele precisa ir para algum objetivo e ele está olhando para uma reta para simplesmente ir, mas ao mesmo tempo ele está com uma bússola para guiar, né? Que seria o exemplo de um GPS, para você não ficar perdido dando voltas, né? Comenta aí comigo no chat, né? Se alguém quiser abrir o microfone também. O que vocês enxergam que é gestão de tempo? O que é tempo, né? Antes de falar de gestão de tempo, o que é tempo para vocês? O que vocês enxergam como tempo? Tá? Coloca aí para mim. O que vocês veem como o tempo, gestão de tempo? Isso é importante, não é importante para a carreira, na pessoa física, na pessoa jurídica? Qual é a visão que vocês têm? Enquanto eu fui falando aqui, né, a gente já tinha feito a abertura, várias pessoas foram chegando, né? Vamos dar o bom dia, saudações para eles, né? Então, aqui o Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. O Bruno também, a Lorena e o Filmar, né? Então, sejam bem-vindos. A gente basicamente fez uma leve introdução aqui, tá? Aí nós já estamos começando agora, sim, já na pauta de gestão do tempo, tá? O questionamento que eu fiz é o que é gestão de tempo para vocês. Ó, o Ronald respondeu ali. É um recurso finito, né? Tempo é dinheiro. Ó, essa frase é legal, né? Tempo é dinheiro. E aqui eu acho que eu vi que o Alexandre levantou a mão, né? Deixa eu ver. Foi isso mesmo, Alexandre? Se você quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Opa, bom dia aí para todos. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, tempo para mim eu acho que não dá para mensurar, porque às vezes o tempo fica rápido, né, quando a gente faz alguma coisa, né? Aí se a gente não calcular bem ele, aí não dá para aproveitar ele de maneira certa, né? Você quer fazer, por exemplo, você vai na academia, você só tem 1 hora para fazer o exercício. Vamos dar um exemplo. E aí você vê lá, não, falta 10 minutos e ainda nem fiz todos os exercícios ainda. Aí você fica pensando, não, como que o tempo é necessário, né? E aí ou quando você está no trabalho e você vê o tempo correr, e aí você fala, nossa, o tempo não passa. É muito estranha essa sensação, né, do tempo. Ótimo, obrigado, Alexandre, por ter compartilhado. Bacana, a gente tem essas percepções. 1 hora pode ser que ele passe muito rápido, dependendo do que a gente está fazendo, né, Alexandre? E às vezes passa demorado, né? Não passa de jeito nenhum. Você fala, nossa senhora, né? Principalmente quando está chegando ali na véspera, né? Natal, novo, você quer ir embora para casa, né? 23, 24, dependendo do seu trabalho, e não chega, né? 1 hora de ir embora, né? Brincadeira, né? Mas tem essa questão da relatividade também, né? Olha o que o Bruno colocou. Gestão do tempo, para mim, é algo extremamente importante, por ser algo que uma vez que se perde, não tem como recuperar. Ótima frase, né? Ou seja, a gente pegar e sintetizar o que o pessoal comentou, então é um recurso finito. Como assim finito, né? Se você não usar bem, ele acaba. Nós temos ali o que o Vilmar colocou, né, até mensurável, né? É o dinheiro, né? Você de ficar à toa, você está deixando dinheiro na mesa, né? Legal. E o que o Bruno comentou também, não tem como eu voltar atrás, não é? Nossa, e que passou, passou aí, às vezes vem aqueles arrependimentos, né? Nossa, eu deveria ter feito aquilo, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para isso não causar uma barreira de trava, né? Mas quando a gente fala simplesmente da palavra tempo, é uma unidade, né? Geralmente a gente mede em dias, horas, em que ela é única. Ou seja, o que o Bruno falou, não tem como voltar atrás. Tá? E quando a gente fala de gestão de tempo, muitas pessoas que trabalham principalmente com produtividade, eles falam que não tem como gerenciar o tempo, tem como a gente gerenciar o que a gente faz naquele horário, né? O pessoal trabalha mais ou menos isso. A gente vai trabalhar na esfera de gestão de tempo no sentido do que a gente está fazendo para administrar ele bem, ok? Então, quando a gente fala de gestão de tempo, a gente começa a imaginar, será que gestão de tempo tem a ver com sucesso? Por que que muitas pessoas, às vezes, têm muito tempo livre, ou seja, por exemplo, desempregados, pessoas ali, né, adolescentes, têm tempo com força, mas não tem sucesso, né? Que às vezes o pessoal fala, não, quem tem tempo livre tem sucesso, né? E às vezes a gente vê o contrário também, né? A pessoa trabalha, 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 ou alguns ganhando bastante dinheiro, e às vezes nem tendo tempo para usar aquele dinheiro, olha que interessante. E às vezes um trabalhando, 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 e às vezes nem ganhando o suficiente, né?
Então, a gente percebe que existem algumas variáveis que acontecem. Então, nem sempre usar o tempo, estar com a agenda lotada, vai significar, que o Vilmar colocou, né, que você vai ganhar dinheiro. E nem sempre também estar com a agenda vazia vai significar que você vai criar algo inovador e que vai ganhar. Então, por que a gente fala de gestão de tempo, né? Qual que é a importância de mensurar isso? Né? Sabendo que é um recurso finito, nossa vida ela tem um início, né? Toda uma trajetória que a gente não sabe quanto tempo vai durar e um fim, nós temos que entender que nós temos que fazer alguma coisa nessa intermediação. Né? Deixar um legado, ou ganhar dinheiro, ser feliz, encontrar o amor da vida, né? Nós temos que fazer alguma coisa. Fato é que, inclusive, o tempo está passando. Para quem entrou aqui na live, está participando, e quem não entrou vai assistir lá no gravado. Né? Em outro momento, de repente, até no próximo ano, né? Ou nos próximos anos, né? O pessoal que vai entrar nos outros cursos, ao longo do curso. Então, o que a gente tem que imaginar? Então, como que eu vou usar esse tempo para poder ser alta performance? Ou seja, para ser acima, né? Que nós estamos falando de produtividade, acima da média. Alta performance é acima da média. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender é quem eu sou, qual é o meu objetivo. Porque se eu não sei qual é o meu objetivo, como é que eu vou usar o meu tempo para alcançar esse objetivo? Olha a terceira imagem. Você precisa de uma direção, você precisa de uma bússola. E o objetivo é a sua bússola, para você saber aonde você vai dedicar o seu tempo, como você vai dedicar o tempo. E às vezes a gente, quando não tem essa bússola, muitas das vezes a gente tem aquela percepção, cara, eu fiz muita coisa hoje, ao mesmo tempo não fiz nada. Não sei se vocês já passaram por isso. Porque quando isso acontece, provavelmente você trabalhou dando tiro para todo quanto é lado. E você fala, trabalhei muito, cansei bastante. Mas você fala, cara, o que eu fiz mesmo? Né? Parece que não tem a percepção de resultado. Então, às vezes, aquele objetivo não está definido, não existe ou não está bem claro. Então, é importante nós fazermos essa atividade da primeira mentoria, entender qual que é o nosso alvo, qual que é o objetivo, seja pessoa física, seja empresarial, para justamente destinar esse recurso que a gente tem, que é tão valioso que é o tempo, né? Não tem como voltar atrás, para poder realmente fazer a diferença, ter os resultados. Eu acredito que vocês conheçam essa pessoa, ó. Jeff Bezos, já viram falar desse cara? Um executivo aí, né? Alta performance, né? Esse aqui criou uma empresa, né? Numa garagem, né? E hoje, referência aí, né? No âmbito internacional. Inclusive, eu tô até com um produtinho dele aqui, ó. Opa, quase caiu, ó. Já viram falar isso aqui? Daqui a pouquinho não vamos falar dele, hein? Esse aqui é bom, esse produtinho. Alexa, né, para quem não conhece, bem bastante interessante. Então, Jeff Bezos, ele tem alguns hábitos, né? Tem muita gente que gosta de entender isso, né? Quem são aqueles executivos, líderes, referências, para entender o que ele faz, né? Tem gente que segue até a risca o que ele faz para tentar ser igual. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que ler, absorver o que é interessante. Então, ali ele tem 7 hábitos, e tem alguns hábitos que são interessantes, principalmente quando a gente fala de gestão de tempo. Olha o terceiro. Planeje o seu dia e realize as atividades mais importantes logo no início. Gente, tempo é o mesmo para todo mundo. Por que uns conseguem e outros não? E por que só aquelas pessoas que estão com o tempo liberado também não conseguem, né? O objetivo, você fala, como que é só isso? Entre aspas, né? Só isso não. Você tem que ter uma clareza, tem que se conhecer bem, definir aquele alvo, ter resiliência e correr atrás. Se você tiver isso, com certeza você vai alcançar alta performance, alcançar o sucesso. Seja no CLT, seja na PJ, seja empreendendo, seja no que for. Né? Então ele fala que ele planeja o dia, né, e realizando as atividades importantes logo no início. Por quê? É um combustível importante. No início do dia, geralmente, a gente acorda bem. Né? Se você não acordar bem no início do dia, provavelmente você deve procurar um profissional, ou para você melhorar a sua alimentação, ou o sono, né? Porque geralmente você acordou, você está legal. E por que ele faz as atividades mais importantes ao longo do dia? O combustível está zerado. É ali que você vai centralizar no que é chave para você fazer. Isso só eu estou falando, é o hábito de Jeff Bezos. Olha que faz sentido, hein? E olha outra coisa relacionada à gestão do tempo. Olha que interessante. Pensar no futuro é um hábito cultivado. Faz parte de investir em si mesmo. Ou seja, eu não estou olhando para o passado, para o retrovisor, que às vezes eu vejo muitas pessoas assim, nossa, o ano passado eu estava bem, estava ganhando muito dinheiro, né? Eu tinha aquela empresa, tinha esse trabalho, por que eu fui sair? Muito bom essa análise, mas se a gente ficar preso, não vai chegar a lugar algum. A gente tem sempre que desenhar cenários futuros, né? E não é só cenários de intenção, é cenários prováveis que podem ser realizados, né? Esses dias eu comentei nas minhas redes sociais, tá? Digo isso de maneira construtiva, tá, gente? Obviamente. Eu perguntei qual é o seu objetivo para 2021. Então, a pessoa que me respondeu, se não me engano, acho que era ganhar um milhão de euros, salvo engano. 1 milhão ou 1 bilhão de euros, né? Para 2022. Tá? Nada contra, né? Nem menosprezando ninguém. Mas provavelmente vai ser um objetivo que é uma intenção.
não vai alcançar, né? Então, você em um ano ganhar um dinheiro desse, né? Só se você tiver uma ideia muito inovadora ou algo do tipo, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado para não criar cenários que não vão acontecer e a gente vai se frustrar. Então, a gente tem que ter também, sim, né? Sonhar, mas ao mesmo tempo também começar pequeno, que inclusive fala isso, ó, comece pequeno, mas sonhe grande. As coisas também não acontecem de uma hora para outra, né? Vamos ver o que o Alexandre comentou. Professor, penso que precisamos ter atitude e objetivo, saber onde ir para aproveitar o tempo. Ótimo, exatamente. Que aí sim é o objetivo, né, Alexandre? Que aí você estabelece que você quer, eu quero ser um consultor, quero ter minha empresa de consultoria. E aí você vai correr atrás. Como eu vou fazer isso? Ah, primeiro eu vou buscar um estágio, primeiro eu vou buscar um cliente a mostrar. Você coloca a coisa para acontecer. E não fica só naquele plano imaginário, né? Ah, vou começar quando? Janeiro de 2022. Ah, janeiro deu certo? Esperar o carnaval, né? Então, março de 2022, agora já passou o carnaval, também do ano dá certo, a gente fica só jogando, né, para frente, né, e não vai acontecer. Então, quando a gente fala de gestão de tempo também, a gente tem que definir sim datas, né, mas o mais importante é o que o Alexandre colocou, é colocar para fazer, executar, isso é muito importante, né? Isso vai tangibilizar, até para direcionar, né, putz, comecei a executar, acho que não era muito o que eu esperava, deixa eu ajustar aqui, né? Porque o objetivo também não é uma coisa fixa, né? Ele pode ser alterado. Percebi que eu não tive uma sensação legal, não foi aquilo que eu imaginava, foi uma experiência diferente. Então, obviamente, você pode alterar o percurso, né? Em como a gente está fazendo, de repente, uma viagem e a estrada está fechada. Você pode pegar uma rota alternativa para chegar naquele mesmo objetivo, ou simplesmente falar, não, vamos abortar a viagem, né? Então, é o mesmo sentido, né? Logicamente que numa análise dessa, fazer uma análise de custo-benefício, né? Nossa, eu estava quase chegando ao meu destino, percorri 1.000 quilômetros de carro, falta só 10. Ou eu vou esperar ali, ou eu vou, de repente, procurar uma rota alternativa para chegar, já que eu estou quase, né? Porque se eu voltar, não faz sentido, né? Fazendo uma análise de custo-benefício. Claro que a decisão é muito pessoal, mas via regra geral tem que também ter essa coerência. Então aqui nós vamos falar dessa gestão de tempo, novamente frisando nessa perspectiva de agenda, tá, gente? E eu vou mostrar para vocês o que eu pessoalmente uso, tá? Para otimização, tá, do tempo, o recurso que é o mesmo tempo que eu tenho, é o mesmo que o Alexandre tem, com o Ronald, né, com a Lorena, o pessoal que está participando aí, e você está assistindo aí também no modelo gravado, é o mesmo. E nós vamos mostrar as ferramentas, tá, disponíveis para gerenciar isso, e formas principalmente que são automatizadas. Ou seja, para ter alta performance, né? Você não vai ter alta performance fazendo as coisas no manual. Algumas coisas são necessárias, mas coisas que são repetitivas não fazem muito sentido. Você tem que procurar automatizar ou, dependendo, delegar também. Nós vamos ver o impacto que isso tem ao longo do tempo, né? Ao longo do prazo. Primeira coisa, então já vai para anotar, tá, gente? Informações, tá? Lembra que toda informação é bem-vinda quando registrada e aplicada. Google Agenda. O que é Google Agenda? É um aplicativo 100% gratuito e que eu uso e estou recomendando para vocês. Tem outros aplicativos? Tem inúmeros. Tem inúmeros. Agenda eletrônica de maneira geral. Mas o que eu gosto do Google Agenda? Geralmente o pessoal já tem um Gmail ali, né? E ele está vinculado, né, com o Gmail, ele sincroniza, né, com o celular, sincroniza com o computador. Se você tiver Alexa, que eu mostrei para vocês, né, ele sincroniza também. E o mais interessante é isso, né? Por exemplo, Alexa, quais meus compromissos hoje? Você tem um evento hoje. Você tem um evento em andamento. O evento Mentoria 2. Análise de custos dura até às 11h30 da manhã. Tá vendo que legal? Vocês escutaram, hein, Alexa? Então, cara, mas para que serve isso, né? Ela já leu ali o que de repente eu poderia consultar na agenda, né? E quando você acorda, você está fazendo um café da manhã, por exemplo, lavando as louças, fazendo outra atividade, você pergunta para ela quais meus compromissos hoje. E ela já vai fazendo a leitura. Você fala, então hoje eu tenho que programar, tem essa atividade, tem aquela, tem que visitar isso, né? Você já sabe o que você tem que fazer. Isso já te poupa aquele trabalho de consultar, por exemplo, né? Uma agenda manual, ou às vezes se você perder ela, esquecer os compromissos, ela vai te avisar. Então, sincroniza. Tanto hoje o celular, que geralmente está na mão, né, nossa, todo momento, quanto também o computador como recurso, né, Alexa, Siri, né, entre outros. Além do que, você às vezes tem compromissos que são repetidos. Por exemplo, todo sábado, um exemplo, nós temos um encontro de mentorias e lives. Ou toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta, das 8 às 18 eu trabalho, né? Afinal de contas, eu sou funcionário CLT. Você pode registrar esses horários
para que ele esteja bloqueado à disposição da empresa. Então, ele repete aqueles horários. Se você fosse pegar uma agenda, você escrevia um a um, durante o ano todo. Se você perdesse o trabalho ou mudasse o horário, deveria refazer. Enquanto eletronicamente você ganha essa otimização. Né? Ele permite também o Google Agenda convidar pessoas. Ou seja, eu vou fazer uma mentoria aqui com o Alexandre. E aí, quando eu faço essa mentoria com o Alexandre, eu mando o invite, né, que é o convite, para o e-mail dele. Ele recebe a notificação. Se ele tiver o Google Agenda, já aparece também pelo aplicativo, em que ele pode aceitar ou recusar, reafirmando aquele compromisso. E também eu parametrizo para o próprio Google Agenda trabalhar para mim. Ou seja, eu falo assim, Google Agenda, lembra o Alexandre que em 30 minutos, né, sempre antes do nosso evento, que ele precisa, né, estar ali conectado. Então, ele já manda lá no próprio celular, se ele estiver logado, né, com ele na tela, no computador, ou se ele tiver esse mecanismo de sincronia, por exemplo, o Alexa, vai lembrar ele. Ô, Alexandre, vai começar o seu compromisso, né, a mentoria, tudo. Ou seja, uma secretária 100% grátis está à disposição de vocês, gente. Então, aqueles executivos falam assim, preciso de secretária, né, geralmente. Os dentistas, né, médicos, são um trabalho super importante. Não estou falando que a Alexa vai substituir ou o Google Agenda vai substituir, mas provavelmente vai otimizar em muito o trabalho deles. Né? Então, para quem trabalha principalmente com prestação de serviço ou valoriza a alta performance, esse gerenciamento do tempo é indispensável, até para você entender justamente os compromissos que você tem, os compromissos que você teve, inclusive até colocar os links de reunião. Né? Hoje em dia o pessoal está usando bastante, né, as reuniões remotas, né, por conta do distanciamento. Ainda bem que a Covid vem em queda, né? Mas você já pode até lá no próprio Google Agenda já deixar um link, né, de reunião pelo Google Meet. Pelo Google Meet, hoje você tem 1 hora de reunião grátis, tá? Se você usar o serviço de assinatura, você pode fazer igual nós estamos fazendo aqui, pode gravar e pode usar o tempo que for. Mas o serviço grátis você tem até 1 hora. Acabou aquele tempo, você gera uma outra sala de reunião. Ou seja, é uma forma que vocês têm aí, né, de usar, por exemplo, o mecanismo de Google Agenda, que facilita demais da conta. Você entender o compromisso que tem ao longo da semana, ao longo do dia, com quem. Ele já confirma com essa pessoa também aquele compromisso. E quando você está fazendo uma atividade, você pode perguntar ou para Siri, né? Você pode perguntar para Alexa, esses mecanismos que vocês têm aí relacionados à inteligência artificial, para justamente, né, quando você está fazendo atividade, você entender o que você tem que fazer ao longo do dia. Então, é muito bacana, né? Isso, tem inúmeros aplicativos, né? O Eli até comentou ali, para fazer reunião, né? Mas como a gente falou ali do Google Agenda, pode usar ele. Se tiver outros, você também na própria agenda pode deixar o link ali, né? Na descrição, que a pessoa já tem, né? Não fica aquele negócio, né? Qual que é o link? Onde está o link? Manda o link, né? Vocês já participaram de reunião, principalmente quando tem empresas, né? Fica aquele negócio, né? Qual que é o link? Fulano entrou, manda o link para ele, né? Mandou no grupo, mas não mandou não sei o quê, né? E fica aquele negócio, né? Então, você centralizando, por exemplo, na agenda e o pessoal tendo esse hábito, então já fica, tá tudo lá na agenda, já foi enviado, a pessoa já acessa, fica mais fácil. Tá? Alguns cuidados que nós temos que falar. Então, falando de Google Agenda, talvez alguns já até conheçam, alguns talvez até praticam isso, mas é importante a gente fazer algumas ressalvas. Primeiro delas, tem um hábito, principalmente para quem não usa. Então, você tem que usar, realmente consultar, geralmente no início do dia, no início da semana. O que você tem de compromisso? Você vai lá, consulta no computador ou no celular, ou nos outros mecanismos que a gente falou, né? Perguntando para Siri, para Alexa, você vai entender. Porque você usando, você vai entender a importância. Você está economizando aquele tempo de ir lá no aplicativo e que, de repente, quando você vai lá no aplicativo, tem uma notificação no WhatsApp. E aí você já dispersa. O que eu ia fazer mesmo? Né? Muita gente é assim. Então, acaba dispersando. Então, quando você tem esse mecanismo de maneira automatizada, já vai com foco. Você está fazendo uma atividade, já está entendendo quais são os compromissos do dia. Está relembrando, né? Que na mente a gente também não consegue lembrar de tudo, né? Outra dica importantíssima, utilizar pelo menos 30 minutos entre uma agenda e outra. Infelizmente, gente, não quero falar mal aqui dos profissionais, mas tem muito profissional prestador de serviço que não faz isso. Exemplo disso são dentistas e médicos de maneira geral, tá? Então, o que geralmente o pessoal faz? Marca com você lá 11 horas uma consulta. A maioria, ainda bem que não são todos, a maioria não vai te atender às 11. Principalmente se for esses famosinhos aí. O cara vai te atender 3 horas da tarde. Na minha opinião, isso é uma falta total de desrespeito e também uma falta total de gerenciamento de agenda. E às vezes o pessoal fala assim, cara, mas se eles não fizerem isso, o pessoal marca e não vai, né? Aí eles ficam no prejuízo. Então muda a metodologia. Cobra um sinal da pessoa, e aí se ela não for,
ela já pagou metade da consulta, ela perdeu, ela vai ter que pagar de novo para consultar. Ah, mas o pessoal não vai consultar. Meios tem. Agora, a grande questão é barreira cultural, né? Que infelizmente a gente sabe que as pessoas têm esse hábito, né? Na maior parte das vezes, de atrasar, claro que independente do motivo. E aí gera esse desconforto na prestação. Pior coisa, na minha opinião, é marcar um horário e não cumprir. Então, para que serve o horário? Se não vai ser seguido, não é mesmo? Então, não faz muito sentido. Então, a gente tem que valorizar essa questão da agenda, porque é o nosso tempo, é o nosso combustível. Você tem que pensar que a agenda, o tempo, é o combustível para você alcançar o objetivo. Se alguém está te fazendo esperar, você está pegando aquele combustível e está queimando. Não é? Então, ou seja, você está jogando fora algo que vocês falaram aí para mim que é finito e que não tem como voltar atrás. Quanto vale isso? Algo tão raro assim, que não tem como você estocar, não tem como voltar atrás? Olha só. E quando a gente começa a analisar sobre esse viés, a gente vê que a gente perde muito tempo nesse sentido, né? Ou na espera, ou no caminho do trabalho, né? Claro que dependendo da região tem muito o que fazer. Por exemplo, quem mora nas capitais aí, acaba perdendo ali um tempo de deslocamento, 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, e a pessoa tem que até que avaliar. Será que vale a pena, né? Às vezes, naquele momento, não tem outra opção. Mas tem que pensar, né? O que faria mais sentido? E algumas pessoas acabam até mudando para o interior por esse motivo, né? Eu, pelo menos, conheço algumas pessoas que saíram, né, de grandes centros, capitais, para ir para o interior, né? Por exemplo, aqui nós estamos em Uberlândia, né? Que é a segunda maior cidade aí do estado de Minas, justamente por essa economia de tempo, né? Uma qualidade de vida, né? Então, olha o tempo usado como métrica para tomada de decisão. Porque você imagina aí 1, 2 horas para ir para voltar todos os dias. Sua energia vai embora. Você não consegue nem tocar outros projetos. Você fica dependentemente 100% daquele negócio. Então, vale uma reflexão nesse sentido. Outros cuidados, né, que nós já comentamos. Tem convidado, gente? Tem que confirmar. O Google Agenda faz isso por nós, mas sempre é interessante. Senão a pessoa esquece, né? Opa, nós temos um compromisso. Como geralmente a gente faz até com vocês, ó. Os compromissos vai começar daqui 5 minutos, daqui 10 minutos, né? Para lembrar. Senão a gente perde viagem também, né? Pode acontecer isso, né? Às vezes a pessoa na correria do dia a dia, se você não faz aquele lembrete, a pessoa pode esquecer. Outro cuidado importante. Cuidado, tá, gente? A agenda é diferente de listas de tarefa. Então, você só deve marcar atividades que vão gastar pelo menos acima de 15 minutos. Então, por exemplo, às vezes o pessoal coloca lá na agenda, tirar o lixo, né? Porque às vezes o pessoal tá lá, né, vida de casado, aí fica aquela briga, né? Ah, eu vou tirar você, é você, é você, né? Então, eu vou botar aqui, né? O Eduardo tá falando de agenda, eu vou botar. Cara, mas tirar o lixo é uma atividade tão simples que não vai demorar nem 5, 2 minutos, dependendo aí, né? Da distância ali, né? Da sua casa para a lixeira. Então, tem que tomar cuidado para não misturar, que são atividades diferentes. Então, a agenda é um compromisso que você tem, é um tempo maior que você tem, uma atividade que te exige, né, um envolvimento maior. Agora, a lista de tarefas, até o Google, né, dentro da própria agenda tem essa opção de tarefas e agenda, que são diferentes. Mas tome esse cuidado, tá? Senão você coloca tarefa e agenda e acaba se misturando e vira uma lista que você não sabe nem por onde você começa. Então, seja pontual. Coloque atividades que você vai realmente fazer e vai exigir um tempo, beleza? Então, cuidados aí. Uma coisa que eu quero recomendar, principalmente para quem ainda não usa a agenda, não tem esse hábito, tá? E eu vejo muitas pessoas assim, né? A maioria que trabalha CLT, Eduardo, eu trabalho das 8 às 18, meu tempo é da empresa. Então, você está abrindo mão do seu objetivo, do seu sonho, e está vendendo essas horas para a empresa. Legal, sem problemas, nada contra. Mas você tem que pensar, isso é o que eu quero para a minha vida toda? Se for, beleza, tudo bem. Mas você tem que pensar, e o plano B? Se um dia ele te demitir, o que você vai fazer? Ou, se eu não quiser isso para a minha vida toda, o que eu vou fazer? E você tem que pensar que você é o responsável pelo seu futuro, e não um empresário, e não um governo te dando um FGTS. Você tem que começar a assumir a responsabilidade. E você tem que organizar esse propulsor tão precioso que é o tempo, que é o que a gente chama de horário sagrado. Olha o nome, horário sagrado. O que seria isso? É um horário em que você vai fazer a atividade mais importante. Tem muita gente que chama prioridades com S. Esse é o perigo. Prioridades com S é um perigo porque quando tem mais de uma, você não faz nenhuma. É igual quando delega, né? Ah, eu vou delegar para o Alexandre, para o Lucas e para o Ronald essa atividade. Não falando que eles não vão fazer, mas quando você coloca mais de uma pessoa, não tem ninguém como dono. Muitas das vezes vai acontecer não fazer, que é o que acontece em trabalhos de equipe. Na maior parte das vezes, ou faz de última hora, do jeito que dá. Então, o horário sagrado é o que você vai colocar como prioridade. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo, trabalhar como consultoria, para isso eu vou me qualificar. Contratei o curso, professor Eduardo Ordões, de análise de custo. Ainda nem acessei a plataforma.
Cara, então se o meu objetivo é trabalhar como consultoria e eu preciso desse curso para me colocar com uma confiança e com conhecimento para essa prática, então tem que fazer o curso nessa plataforma. Então, naquela semana, eu vou colocar no meu horário sagrado, em que eu vou acessar a plataforma, e vou fazer, sei lá, 1, 2, 3 aulas. Vou colocar uma meta, de acordo com o meu tempo. E eu vou executar isso. Prioridade, número 1. Geralmente, esses horários, até especialistas em produtividade, tempo, eles falam que a gente entra em estado de flow de 50 a 90 minutos. O que é isso, estado de flow? Estado altamente de produtividade, que você 100% está ligado e focado naquela tarefa, que é um grande desafio hoje em dia, pelo menos para a maioria das pessoas. Porque justamente elas vão fazer algo importante e tá aqui, ó. Tá no celular. E aí não sai nenhum nem outro, né? Tá aquela impressão que não chega a lugar algum. Então, o que é esse horário sagrado? Você vai pegar o seu celular, vai desligar ele. Você vai conversar com o pessoal que você mora, seja os pais, seja o casal, né, o marido ou a mulher, enfim, vai conversar com você mora e vai falar, vou fazer uma atividade extremamente importante. Só vai incomodar se for caso de vida ou morte. Tá legal? E você vai separar esse tempo aí na sua semana, tá? Para você fazer essa atividade. E você vai focar e dedicar ela mesmo. Se vocês fizerem isso, gente, parece uma dica muito simples, mas se vocês fizerem isso, vocês têm ideia da exponenciação dos resultados que vocês vão ter. E às vezes o pessoal pergunta, cara, quantos horários sagrados eu tenho que ter na semana? Né? Vamos supor que no exemplo, tá? Vamos supor um exemplo, que eu faço esse horário sagrado 3 vezes a semana. Vamos supor um exemplo, né? Porque todo dia ninguém é de ferro, às vezes está cansado, né? Já tem as obrigações do dia a dia, com o trabalho, com o chefe, obrigações de casa, pessoais ou outras coisas a fazer, esteja fazendo. Mas só para vocês terem ideia do impacto disso do longo prazo. Então, vamos supor que você colocou um horário sagrado de 1h30 durante 3 vezes a semana. Né? Então, 1,5, né, que é 1h30 durante 3 dias a semana, isso aqui é só um exemplo, tá? Só para vocês terem ideia da dimensão. Dá 4,5 horas. Multiplicado por 4 semanas, né, ao longo de um mês, 18 horas. Multiplicado por 12, né, que um ano tem 12 meses, 216 horas. Se eu dividir essas 216 horas por 8 horas, que geralmente é o tempo que a gente, ou a maioria das pessoas passam no trabalho, dá 27 dias. Então, resumindo, se você fizer isso, você está ganhando um mês, 100% seu, dedicado ao seu projeto ao longo de um ano. Eu garanto que se você fizer isso, você vai colher bastante resultado. E aí a resposta, o pessoal pergunta, Eduardo, você é consultor, você é professor universitário, você grava vídeo, você está organizando casamento, você tá... como é que você consegue fazer isso tudo? Aqui é a resposta. Ah, então o pessoal me pergunta, mas muitas das vezes eles não querem pagar o preço para fazer. E qual que é o preço que tem que pagar? Você está disposto a organizar o seu tempo, conhecer como estão os seus horários, entender qual é o seu objetivo, aonde você quer chegar, entender o que você é bom, você vai ficar, de repente, né, fortalecendo algo que você já é bom, não faz muito sentido. Você vai pegar o que você tem de deficiência e vai melhorar isso, rumo ao seu objetivo. E você vai organizar seus horários. Foi só um exemplo, 3 vezes por semana. Ah, eu vou fazer uma. Já tá bom. Melhor que nenhuma. E o tempo passou se você não fizer nada. Quanto mais rápido você agir, no sentido que não você vai fazer isso todos os dias, mas uma vez por semana eu vou fazer. Legal, você já vai estar na frente da maior parte das pessoas. Você está caminhando a pequenos passos para você alcançar aquele objetivo. Como que eu defino a pauta do horário sagrado? Entendendo qual é o objetivo, entendendo o que está te incomodando. Cada semana você tem que ter uma prioridade. Qual que vai ser a prioridade? Vai ser fazer um curso, vai ser tirar um tempo, de repente, até para você descansar, que às vezes isso é importante. De repente você está tão tumultuado, com tantas ideias, trabalhando demais, que às vezes o horário sagrado é para descansar, você precisa daquele tempo, sua mente respirar. Ou seja, é muito importante vocês terem um autoconhecimento, entender hoje o que está incomodando, até para alcançar o objetivo, que a gente também não é uma máquina, né? Não é todo dia que a gente está ali produzindo 100%. Tem dia que a gente produz mais, outros dias que a gente não está nem afim, não é? Isso é natural, faz parte. Mas eu preciso entender isso e até mesmo direcionar daquela semana. Olha, aquela semana eu tinha programado para fazer isso, vou usar esse horário aqui, que é um tempo para mim, para hoje eu descansar. Hoje eu preciso reenergizar. E às vezes esse vai ser um tempo importantíssimo para você ganhar energia. Olha que legal, separei um tempo para me descansar. E muitas pessoas esquecem de fazer isso, né? Separar um tempo para descansar e para conviver ali, né, com entes queridos, fazer algo que gosta, né? Então nós observamos que nós não estamos falando só para fazer algo 100% ligado ao trabalho, a ganhar dinheiro, mas entender qual é o objetivo, qual é o alvo. E sabendo que para alcançar aquele alvo você está energizado, você está fazendo atividades que você gosta, está descansado, né? E essa resposta
de cada agenda vai ser muito particular. Então, você conhecendo, né, o Jeff Bezos falou que ele, de manhã, ele é mais produtivo. Ele faz as atividades mais importantes. Mas, às vezes, o Elaio, ele gosta mais da noite. Ou do corujão, da madrugada, por exemplo, para fazer atividades. E cada um tem um horário, tá, gente? Não tem uma resposta mágica. Igual a gente vê, às vezes, o pessoal falando aí, vamos acordar às 5 horas da manhã para fazer live. Vai um monte de gente, né? Ah, tem até que tomar um banho frio, não sei o quê, né? Então, nada contra, mas tome cuidado com isso. Não tem uma resposta certa. Deu certo para um, não vai dar certo para o outro. Não é uma resposta universal, não tem a mágica. E a gente vê isso, às vezes, o pessoal encontrando, querendo encontrar uma receita mágica, né? Até nos questionamentos, né? Ultimamente eu tenho recebido muitos questionamentos assim. Até ontem eu recebi um que eu achei meio estranho, né? Professor, você tem uma planilha aí em que eu jogo o metro quadrado e sai a listagem de materiais de construção que eu tenho que comprar e qual o custo da obra? Eu falei, rapaz, se tiver essa planilha aí, você vai ser um consultor para construtoras, mestres de obras, engenheiro. Você só joga um metro quadrado e já sai isso tudo. Independentemente de você falar que você vai construir um galpão, um prédio, uma casa, independentemente de você falar que você está nivelado ou não, não sou engenheiro, não conheço todos os atributos. Mas eu acredito que falta, né, algumas variáveis. Então, às vezes, o pessoal tem essa ideia, né, de simplificar as coisas, né, enquanto, na verdade, a gente precisa entender que não tem uma resposta mágica para tudo, né? E às vezes a resposta mágica é simplesmente fazer no dia a dia, né? E às vezes o pessoal fala, mas só isso. É fazer todos os dias com constância que vai te levar na alta performance, não é? Então tá aí uma dica muito importante, tá? Talvez essa seria a mais importantíssima da live de hoje. E como que eu faço o gerenciamento, né, da minha agenda? Porque seria um recurso importante para alavancar o meu futuro, alcançar os meus objetivos, eu preciso gerenciar. Afinal de contas, se eu não gerencio, não consigo automaticamente entender se ele está sendo usado de maneira correta. E quando eu começo a gerenciar, ou seja, a entender como eu estou gastando meu tempo, eu entendo geralmente até por qual motivo eu estou gastando. Por exemplo, eu sou CLT. Então, se você é CLT, você vai perceber que você está gastando a maior parte do seu tempo com a empresa. Você é CLT, cara. Está vendendo o seu tempo, é isso mesmo. E você vai ter pouco tempo ali para lazer, geralmente final de semana, turno da noite, dependendo do turno. Essa é a realidade, tá? Desculpa aí quem estiver achando ruim, mas é a realidade. Ah, eu sou empresário. E talvez você vai ter menos tempo ainda se você for empresário. Somente se for dedicado, né? Às vezes vai estar o turno da manhã, tarde e noite. Você fala, nossa, olha o sacrifício, preferia ser CLT. E cada um vai ter essa análise. E você entendendo o que você está fazendo, automaticamente você vai entender como você está gerenciando o tempo e como você pode melhorar isso. E um ponto muito importante quando a gente fala de gerenciamento, né, da agenda, é você sempre que alguém sugerir um compromisso, eu tenho uma reunião, eu preciso ir ao médico, preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa que envolva a agenda, você não pode dar resposta de imediato. 1 minuto, vou consultar minha agenda, já te retorno. A pessoa está na ligação, está esperando. Eu liguei de volta. A pessoa mandou no WhatsApp, liga de volta. Porque quando você faz isso, você está valorizando o seu tempo para a pessoa, não é? E não simplesmente aceitando qualquer compromisso. E aí a própria pessoa que de repente tem pelo menos um mínimo de organização fala, opa, esse cara aqui é legal. Não é qualquer hora que pode falar com ele, né? É só sobre a agenda. Se de repente marcar um dia, só semana que vem, que ele já tinha reservado ali, né? Então, ele não é a pessoa que manda na agenda, somos nós que temos essa capacidade de gerenciar. Nós que vamos decidir o que é o melhor. Tá legal? Claro que tem coisas que às vezes não tem muito o que fazer. Por exemplo, eu tô na casa, estourou um encanamento. Aí não tem jeito, né? Aí você tem que priorizar, resolver isso. Senão sua casa vai inundar, vai acontecer um monte de coisa. Aí você, de repente, nesse momento, vai entender que você está sujeito à agenda de disponibilidade de outras pessoas e você vai ter que abandonar aquele planejamento, ok? Então, aqui a gente fala também para também não ser cético, né? Opa, você tem que ter os olhos abertos e tem que entender que pode acontecer eventuais, né, desafios ao longo do dia que você precisa resolver. E o mais importante é entender quando eles acontecem. Porque às vezes tem imprevisto que, na verdade, já é muito previsto. Eu até brinco isso muito com os empresários que a gente visita, né, que a gente comenta sobre, principalmente, gestão de tempo. E a gente começa a ver comportamentos que são repetitivos, né? Principalmente o que diz respeito ali ao gerenciamento de pessoas, né? São coisas que são recorrentes, né? Pessoas faltando, jogando atestado, principalmente ali próximo ao final de semana, né? Principalmente próximo aos feriados, né? Então já é algo que já tem, de certa forma, tem engatilhado um plano B para não automaticamente afetar a rotina, tá? Então essas coisas que vão acontecendo ao longo do dia é importante a gente ter ideia em mente o que ocasionou a não realização também da atividade na perspectiva de gestão
para justamente isso não voltar a acontecer. Ou, pelo menos, evitar que não aconteça, né, novamente, para realmente eu seguir rumo ao objetivo que eu tenho, né, que eu preciso. E aqui vamos para a prática, né? Primeiro eu vou mostrar um exemplo, vou comentar com vocês, e depois vou abrir aqui minha agenda e mostrar para vocês que é bem tranquilo, tá? De trabalhar aí com o Google Agenda de maneira eletrônica. Enquanto isso, se vocês quiserem comentar ali no chat, se você já trabalha com o Google Agenda ou algum mecanismo, né, de agenda eletrônica, coloca ali enquanto eu vou falando aqui do exemplo. Então, olha só, aqui eu estou com o Google Agenda ainda em imagem, tá? Daqui a pouco eu vou compartilhar minha tela. E aqui eu estou com a agenda de agosto, tá? Um exemplo ali, 2021. Então, tá ali uma agenda de agosto de 2021, a título de exemplo, tá? Para vocês. Os azulzinhos são clientes que eu tive naquela época, tá? Para prospectar, para poder falar, ou atendimentos que eu tive. E os azulzinhos claros são agendas avulsas que aconteceu naquela época. Então, tá ali mostrando para vocês, né, de maneira bem simplificada. Tem um espaçamento de uma agenda com uma outra. E tem também a opção, caso você queira categorizar, de cores. Legal. Outras coisas que a gente pode colocar também, olha só, ali eu coloquei, aniversário do cunhado. Cara, isso é importante, não pode esquecer, né? Passar batido, aniversário de um amigo, de um parente. Você coloca lá e fala que ele vai repetir todo ano. Você não esqueceu. Aí você fala, oh, esse cara é top. O cara tem muitas atividades, muitos trabalhos, não esquece do aniversário. Olha que legal, quanto que vale essa mensagem, né? Você parametriza para te lembrar todos os anos. Assim como também o aniversário de namoro, casamento, né, datas importantes, você pode colocar ali e fala para ele te lembrar todos os anos. Um dia antes, né, até para você se programar um presente, alguma coisa do tipo, tá? Então, ali só um exemplo. Nessa época, em agosto, primeira semana, né, no turno da noite, eu estava de férias da faculdade, né? E aqui, seguindo o exemplo, né, na semana subsequente, tinha ali o turno da noite, né? Todo preenchido com as disciplinas que geralmente eu ministro na universidade. Qual que é o caso que eu quero comentar com vocês? Então, olha só, nesse slide aqui, eu percebo que a agenda do turno da noite, ó, das 19 às 22h40, que é o horário que eu leciono, né? Sou professor universitário, então tá cheio. Tem as disciplinas que eu vou ministrar na faculdade. E aí, nessa época, eu recebi um contato, né, do pessoal lá da universidade onde que eu dou aula, né? Professor, nós queremos que você participe, tá? De uma palestra para o pessoal que está entrando agora, né, na faculdade, para você falar da importância do curso, né? Na época era o curso de administração e tudo mais. Foi legal. Qual dia? Aí eles falaram, vai ser na quarta-feira, né? Acho que foi dia 11, né? 19 horas. Eu olhei ali na minha agenda, quarta-feira, 19. Eu falei, eu já tenho um compromisso que, inclusive, é com vocês, né? Que é receber os alunos ali de AFUN, né? Administração Financeira Suplementar 1. Eles falaram, não tem jeito, não? Eu falei, não tem jeito, né? Que é a primeira aula. Eles, tá, então, tudo bem. Passou um pouquinho, diretoria da faculdade me ligou. Ah, estou só ligando só para saber se não vai ter jeito mesmo, não. Aí, essa hora que a pessoa já fica assim, né? Então, primeiro foi o funcionário, depois ligou a diretoria, tipo, né? E aí, você não vai atender, não? Eu sou seu chefe, como se fosse assim, né? Eles não falaram isso, obviamente, né? Falei, não tem como, que nesse horário tem compromisso, eu tenho aula. Imagina no primeiro dia de aula, eu faltar, pisar na bola pro pessoal. Qual que é a impressão que eu vou gerar para eles? Eles falaram, e como é que faz, então? Falei, legal. Vamos fazer, então, na semana anterior. Olha na semana anterior, no dia 6. No dia 6, 19 horas. E aula inaugural. Eu falei, pode ser na semana anterior. Eles, pode ser, pode. Marcado, tô marcado aí. O pessoal falou, mas sexta-feira, será que o pessoal vai? Ah, vamos lá, é o horário que dá aqui para fazer. Jogou lá sexta-feira, 19 horas. Olha o impacto da agenda, gente. Então, a diretoria, hein? Chegou na sexta, 19 horas, entrei no compromisso. Falei, ô, pessoal aí, do marketing, tem ninguém aqui na sala, como é que faz? Eu sei que é sexta, o último, né? Mas eu achei que tinha algumas pessoas. Rapaz, aí a diretoria até me ligou. Esquecendo do principal, esquecendo de avisar os alunos. Então, olha a importância do gerenciamento de compromisso, né? Então, ou seja, né? A importância, primeiro, de falar não até para o chefe. Ó, chefe, eu já tenho compromisso com você. O que você quer que eu priorizo? É faltar e deixar os alunos na mão fazer essa palestra? Que muitas das vezes você vai ser questionado também nesse aspecto. Às vezes o chefe vai pedir um relatório, você fala, ó, você já me deu uma atividade, você quer que eu priorize ela ou abandone o que você tinha falado anteriormente? Você tem que ser firme, né? Você mostra que você tem gerenciamento, né? Senão vira uma bagunça. Aí esqueceram. Eles falaram, cara, e aí, como é que faz? Nós precisamos fazer a palestra. Eu falei, ó, minha agenda tá cheia, né? Inclusive, ó, terça-feira tem até o aniversário de namoro, que à noite eu deveria sair, tô dando aula ali, né? Brincadeira, né? Tá lá de 10, né? Namoro. Beleza.
E aí, como é que nós podemos fazer? Eu falei, beleza, foco na resolução. Vamos manter no dia 11, só que ao invés de ser 19 horas, 18 horas. Já que vocês pisaram na bola, e eu brinquei ainda. Então não esquece de avisar o pessoal, hein? Que é 18 e não às 19. E aí eles agendaram às 18, deu certo, beleza. Qual que é a lição que a gente tira disso, né? Primeiro, quem gerencia a sua agenda é você. Ah, vem um chefe, vem um superior, vem um cliente, vem outra pessoa. Frisa que você, não com essas palavras, né? Mas você que gerencia, você que manda no seu tempo. Então, se vier outra pessoa, você tem que analisar qual que é a prioridade. O que é o principal que você tem que fazer? Você tem que saber falar? Não. E, obviamente, né, se acontecer contratempos, você tem que focar na resolução. Né? Porque tem muita gente que vai falar, não, viu, eu já tinha marcado o horário, você esqueceu, agora eu não vou mais, né? Não vou mais dar mole para você, né? Agora você perdeu, procura outra pessoa. Não, a gente entende que as pessoas são humanas, sujeitas a erros, né? Muitas das vezes não tem aquela organização e aquela visão de compromissos, né? Então, ó, vamos resolver isso aqui, vamos marcar para a próxima semana. Só que ao invés de ser o horário que você queria, agora você vai ter que ser no meu horário, né? Então, a pessoa tem que ter flexibilidade. Então, sugestão, 18 horas. Top, top. No top também tem jeito, né? Então, ou seja, quem gerencia o nosso tempo somos nós. Quem colhe os frutos, quem são responsáveis por isso? Somos nós, tá, gente? Não é terceiro. Não tem como a gente responsabilizar isso. Nós estamos vivenciando todos os dias, nós que estamos tendo essa sensação, se eu estou feliz, se eu estou infeliz. A gente tem essa percepção. E a gente tem que guiar rumo a essa melhoria contínua. Nós temos essa responsabilidade. E entender esses conceitos e colocar eles na prática, tá? Então, um case aí bem interessante que eu queria compartilhar com vocês, tá? Então, vamos aqui na prática, né, no Google Agenda. Eu vou compartilhar aqui minha agenda com vocês, para vocês verem como é que funciona na prática. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Apesar de ser simples, é bem interessante a gente mostrar, né, como funciona isso. Aqui eu vou usar a minha agenda modelo gratuito, tá? Que eu tenho assinatura também do Google, só para vocês verem que tem os mesmos recursos, mesmo que nós falamos. Então aqui eu já estou na semana que vem, ó. Praticamente semana de férias, ó. Próximo do Natal, né? Que a gente está falando 18/12/2021. Então, olha só, olha como está a minha agenda. Então, tá ali, tem vários blocos, né? Tá de férias, à noite já não tem compromisso, olha só. Já temos um cliente reservado, inclusive ele está aqui, ó, Bravosburg, está lá. Quinta-feira reservado, outros 2 clientes ainda para serem confirmados, né? Está lá, pré-reserva consultoria, na segunda e na quarta-feira, na parte da tarde. Então, olha que interessante, na perspectiva de agenda que já está pronta. Então, eu criei aqui 3 agendas em azul, tá? Que para mim esse azul é uma categoria de consultoria, em que mostra, né, os compromissos que eu já tenho ao longo da semana que vem. Então, eu já tenho um compromisso em azul com o nome, porque a agenda já está confirmada, e tem outros compromissos em azul na segunda e na quarta, que ainda não tem o nome do cliente. Foi um método que eu utilizei, que eu sei que o cliente ainda não confirmou. Tenho também 3 agendas ali, ó, em amarelo, pré-reserva treinamento, que são mentorias, tá? De pessoas que precisam confirmar comigo ainda, né? Próximo Natal, pessoal dedicado, hein? A fazer mentoria. Ficaram de responder e não responderam. E temos também aqui a agenda de manhã, ó. Atividades pessoais de academia, tá ali lançado, né? Tá de férias, joga academia mais tarde. E temos também atividades pessoais, né? O que seriam essas atividades pessoais, né? Hoje, no meu caso, a grande maioria dessas atividades está envolvida no meu casamento, meu planejamento, as coisas que eu vou usar. Então, tá lá todos os dias reservado para alcançar esses objetivos, senão ele vai acontecer sozinho, não é isso? Então, beleza. Então, como que eu faço aqui para lançar uma agenda, um compromisso, por exemplo? Então, primeira coisa, eu olho a agenda, vejo um tempo que está aqui vago, né? Vamos supor aqui que na terça-feira, dia 21, eu tenho um compromisso, né? Vamos simular ali com o Alexandre, né? O Alexandre falou, Eduardo, legal, gostei da live, quero fazer uma mentoria individual com você, para você explicar, me orientar na minha agenda, na minha realidade, vamos supor, né? Então, vamos lançar aqui com o Alexandre. Vamos supor que ele queira marcar à noite, né? Então, eu vou lá, terça-feira, dia 21, simplesmente dou um clique, ó. Quando eu dou um clique já, ele já vai abrir o compromisso para mim. Então, já vai colocar lá, o compromisso está sem título, né? Aí vai aparecer o pop-up ali para a gente poder agendar. Deixa eu ver se ele está aparecendo para vocês na tela o pop-up. Confirma para mim se no chat está aparecendo. Um lagzinho. Ah, apareceu agora, né? Então, aparece o pop-up. Nesse pop-up, nós vamos preencher as informações relacionadas a esse compromisso. Então, vamos fazer a simulação aqui. Mentoria a Alexandre. Aqui entre parênteses, por exemplo, vou deixar claro. Google Agenda.
Beleza. Então, tá lá, terça-feira. E por padrão, eu já coloquei aqui os meus compromissos todos de 90 minutos, tá? Se você está usando o Google Agenda, provavelmente ele está colocando como 1 hora. Tem como parametrizar isso, mas aqui você pode alterar também, tá? Os horários, o tempo que ele vai durar. Vamos supor que esse compromisso vai durar 1 hora. Beleza. Aqui você tem a opção de acionar convidados, né? Então, um exemplo que eu falei do Alexandre. Alexandre, coloca o seu e-mail. Deixa eu ver se eu tenho seu e-mail aqui, só para a gente anular. Um pouquinho. Deixa eu ver só aqui na agência. Já tem aqui, ó. Vamos colocar lá o e-mail do Alexandre. Já começa a aparecer, né? Ó, os convidados, se tiver mais de um mesmo processo, né, você vai adicionando ali. Pode já entrar na reunião, né? Ele até fala, ó, tá aqui o link da reunião que eu posso copiar, e aqui ele fala, ó, até 100 convidados, né? Não pode mais que isso. Se não for acontecer pelo Google Meet, você pode adicionar um local. Qual vai ser o endereço? Qual vai ser o local que vai acontecer? Pode adicionar. Você pode também, caso você queira configurar, pode configurar aqui a cor do compromisso, que ele vai aparecer, vou colocar só um vermelho aqui, e pode configurar também quantos minutos ele vai lembrar para o Alexandre. 1 hora, um dia, né? Esse compromisso. Você configura quanto tempo ele vai automaticamente lembrar ali. E caso tenha algum anexo, né? Por exemplo, eu vou enviar um material para o Alexandre, eu vou usar algum slide, ou vou anexar uma ata, você pode aqui adicionar uma descrição ou adicionar um anexo. Né? Aqui fica mais fácil ali você falar, cara, esse aqui é o material, já está lá na própria agenda. Então você já vincula o material, vincula o local, a data, tempo de confirmação. Se for, por exemplo, na versão que nós estamos usando aqui, que ele é gravado, ele já vai o vídeo ali para a agenda também, que o Alexandre já consegue ter acesso ao vídeo se ficar gravado, né? Então, tem inúmeros fatores ali que auxiliam e ajudam demais. Outra coisa importante também, eu vou clicar aqui em mais opções. Vamos supor que esse compromisso, né, nós vamos firmar ali com o Alexandre, vamos supor que ele fala assim, cara, um compromisso foi legal, mas eu quero marcar 3 agendas. Para a gente falar de agenda, eu quero aprofundar e quero pegar todos os detalhes, quero melhorar a minha produtividade. Aí eu venho aqui nessa parte, ó, de personalizar, e eu coloco esse compromisso a repetir todas as terças durante 3 ocorrências. Ou seja, 3 vezes. Você não ficar lá lançando. Terça-feira, tal dia, né? Dia 21, depois no dia seguinte, 28, depois na outra. Ele já lança automaticamente, né? Caso aconteça essa frequência. Ou se acontecer também num período maior, você pode até falar, não, isso aqui essa agenda vai terminar só em 2023, 2024. Você pode colocar a data também. Se ele repete só terça, se ele repete terça e quinta, né? Então, ou seja, você pode personalizar essa questão de repetição, o tempo da agenda, os convidados, verificar se a pessoa aceitou o convite, ou seja, já está validado, né? Ela viu o compromisso e tudo. Então, é um grande facilitador. E aí, quando você for consultar os compromissos que tem, obviamente, naquela data, naquele dia, vai ficar mais fácil. Já ver que a pessoa já, ó, vou salvar aqui, vai chegar aí para você, Alexandre. Ó, você quer enviar, né, o e-mail com convite? Ó, eu te pergunto, quer enviar isso aqui para ele? Ó, vou enviar. Às vezes eu posso lançar a agenda aqui e não enviar o compromisso para ele. Então, provavelmente vai chegar aí para o Alexandre uma notificação de terça-feira, dia 21, às 19 horas. Então, o processo de fazer o lançamento, seja aqui pelo computador, seja pelo celular, é bem parecido, bem semelhante. O celular acho que é até mais fácil, né? Está ali já de mão, geralmente, já faz isso. E você consegue ter a dimensão de como você está usando o seu tempo ao longo dos dias, ao longo das semanas. Eu gosto principalmente de usar essa visão de semana, tá? Tem como você usar a visão de dia, tem como você usar a visão de mês, tem como você não mostrar o final de semana, né? Aqui eu estou mostrando os recursos principais, tá? Mas dando uma fuçada aqui, vocês podem parametrizar várias coisas, tá? Então lembrem-se, a agenda foi feita para ser usada, para ter um hábito. Não é porque às vezes ela está em branco, você fala, nossa, tem que arrumar alguma coisa para fazer. Não, às vezes ela vai estar em branco mesmo, ou para você descansar, tirar um período de férias, né? Ou ter aquele tempo para você. O mais importante é você enxergar como você está gerenciando seus compromissos, como você está gastando o seu tempo, fazer essa análise, entender qual é o tempo disponível que você tem, o que você está fazendo com ele, e principalmente se você está usando esse tempo para alcançar o objetivo. Talvez seja o ponto principal, beleza? Então, tá aí, tá? Uma demonstração bem rápida, tá? do Google Agenda. Vocês comentaram ali para mim no chat, coloca ali para mim no chat se vocês já usam alguma ferramenta
de controle de compromisso, se já usa agenda, se não usa, se é eletrônica, se não é, se isso faz sentido, não faz, coloca ali para mim no chat aí, se isso faz sentido o que eu estou falando do Google Agenda. E aí, como toda mentoria, nós temos uma atividade, tá? Porque todo conhecimento ele tem que ser aplicado. Então, tá aqui a atividade número 2, tá? Então, vou numerando. Atividade número 1 da mentoria número 1, tá? Se você não fez a mentoria número 1, volta lá, acessa lá o vídeo, lembra o que foi a atividade. Porque se você faz as atividades, você vai alcançar alta performance. Se você não faz as atividades, só assistir o vídeo não vai mudar nada. Vai ser um conhecimento que vai entrar no ouvido e sair no outro, tá? Agora, se você escuta, absorve e aplica, com certeza você vai alcançar alta performance, já vai ser diferente dos demais, beleza? Então, segunda atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão avaliar os compromissos que vocês têm, profissionais, pessoais, poder lançar. Vão lançar isso daí usando a ferramenta, né? Sugestão Google Agenda, a favor, pode vincular com o celular, com os aplicativos, né? Como a Alexa, por exemplo. E vocês vão entender do percentual do tempo que vocês têm, como é que vocês estão usando, né? Trabalhando, estudando, descansando, né? E vendo quais atividades, principalmente, vocês estão usando para alcançar o objetivo. Lembra que é o propulsor, é o foguete ali para ajudar. Então, vocês têm 3 propulsores. Hoje a gente está falando do número 1, que é o tempo. E se você não está usando o tempo, ou não sabe como você está usando o tempo para alcançar seu objetivo, ou às vezes nem tem objetivo, cara, então você não vai chegar a lugar algum. Seja amanhã, seja daqui 1 ano, seja daqui 5 anos, seja daqui 10. Então, o primeiro passo, sei lá na mentoria número 1, entender quem é você, qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. Fazer as atividades que a gente propôs, vem para a mentoria número 2. Como que você vai usar esse propulsor a seu favor na sua carreira, para você alavancar e alcançar os seus objetivos? O que, que você vai fazer? E como você está fazendo? Né? Gerenciar isso. Então, tá aí a atividade número 2. Fique à vontade, tá? Em printar. No caso, né, se não der tempo de anotar, o vídeo vai estar lá na plataforma e pode acessar, pausa nesse momento, né? Faz as anotações para poder aplicar. Deixa eu ver o que o pessoal comentou. Ó, o Lucas colocou, faz muito sentido, com certeza, né? O ganho de produtividade é certo. Bruno, ainda não, precisa aderir ao hábito de utilizar, né? Com certeza faz muito sentido. O Alexandre vem usando muito, né? Ajudou bastante no trabalho. Né? Então, ou seja, quando começa a usar, que foi o caso do Alexandre, né? A gente começa a perceber os ganhos, a gente começa a perceber os resultados que a gente tem. Né? O Ronald, por exemplo, né? Usando aqui, peço licença, né? O nome dele. Ele já fez a nossa mentoria, né, no individual, né, participou também já das mentorias em grupo, quando a gente fez no presencial, também já participou aqui das mentorias, né, do curso de análise de custos. Eu até compartilhei os resultados que ele teve, né. Então, no tempo que nós fizemos as mentorias, né, que foram ali mais ou menos ao longo de 8 meses, né, não sequenciais, mas espaçadas, né, às vezes tinha mês que fazia 2, tinha mês que fazia só uma, né, ele teve um ganho, né, financeiro, partindo só da perspectiva financeira, de 3 vezes mais. Tá? Então, só de entender qual é o seu objetivo, direcionar seus esforços, vai dar um resultado. E por que ele teve esse ganho e tem outras pessoas que não têm? Assim como eu já tive outras pessoas que eu mentorei e não teve esse mesmo resultado que o Ronald teve. Aí eu não vou falar, obviamente, o nome da pessoa, né? Até a pessoa às vezes fica, nossa, eu não consegui, fulano conseguiu, né? Faz parte. Porque a pessoa não fez as atividades. Ou seja, não colocou em prática. Então, se a gente ter acesso à informação, não colocar em prática, não vai ter resultado nenhum. Eu posso passar o processo de mentoria, não vai acontecer nada. Transformação acontece quando a gente faz parte do processo, quando a gente executa. Exemplo disso é uma coisa você estar no trabalho e outra coisa você trabalhar. São coisas diferentes. E a gente sabe o que acontece na maior parte das vezes, né? A maior parte das vezes as pessoas estão no trabalho. Não necessariamente estão trabalhando para ter aquele resultado. Nada contra, mas é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, né? Estar no trabalho é só estar lá, bater o ponto e ficar, né? Ou morcegando, ou enrolando, fazer atividade. Agora, você realmente está no trabalho e trabalhar, resultado, produzir resultado, mostrar isso, é totalmente diferente. Não é? Então, eu tenho que usar o tempo para produzir resultado mesmo. Fazer ali, vestir a camisa, né? Corpo e alma, tá? Segunda recomendação que eu deixo. Então, cada mentoria, vocês já viram, né? Eu deixo uma atividade e uma recomendação. Então, recomendação número 2. Então, vocês vão assistir o podcast do Zero ao Consultor Financeiro, episódio número 10, tá? Lá nesse episódio número 10, eu falo uma série de insights, principalmente para quem está travado. Está tendo aí, né, uma obesidade cerebral, né, que o pessoal fala bastante, né? Ou seja, você está tendo muito acesso à informação, mas não está aplicando. Obesidade cerebral. E aí eu mostro, né, um caminho, como você pode aplicar isso.
né? Então tá lá, recomendação número 2, como você pode fazer, principalmente aí acabando o ano, iniciando o ano, né? O pessoal geralmente renova aquelas expectativas, né? O que eu vou fazer para esse ano ser um ano novo realmente, né? Então, na verdade, o ano novo está muito ligado às novas ações que eu faço. Se eu não fizer nada diferente, o ano vai só mudar o número, mas vai ser o mesmo resultado. E talvez até pior, porque o mercado ele é competitivo e dinâmico. Então, se você não se reinventar, mudar o que você está fazendo, provavelmente você não vai colher os mesmos resultados, você vai colher menos, tá? Então, tá lá a recomendação número 2 para você assistir o episódio número 10 do Zero Consultor Financeiro. Onde vocês encontram esse episódio? O YouTube ou também no Spotify. O legal do Spotify é que você pode assistir, coloca o fone, né? Quando está malhando, fazendo uma caminhada, outras atividades, né? Que é só o áudio, né? Então pode assistir. Mas quem quiser o vídeo também, tá lá no YouTube. Beleza? Então tá aí a recomendação número 2. Qual vai ser a nossa próxima pauta aqui? Só para vocês entenderem, né? Na próxima mentoria, número 3, vou falar sobre um aspecto bem interessante, né? É um grande desafio aí, né? Gestão financeira, né? Como que eu uso a gestão financeira de finanças pessoais para alavancar minha carreira? E a gente vê muitas pessoas desistindo de objetivos, né? Por conta disso daí. Seja objetivos de fazer curso, cara, vou desistir da faculdade, não tenho dinheiro, perdi o emprego, né? A gente vê muita gente assim, eu vou trancar esse período, né? Então, vamos entender a gestão financeira. Ou empresários também, cara, vou desistir do negócio, meu negócio não está fechando, a conta não está fechando, né? Então, vamos mostrar a importância da gestão financeira, de gerenciar esses recursos para esse alvo, para esse objetivo. Beleza? Agradeço vocês aí que participaram, tá, da nossa mentoria aqui no ao vivo. Imensa satisfação ter vocês aqui, principalmente no sabadão, né? Chegando ali uma semana próxima do Natal, né? Hoje é 18/12 de 2021. Desejo a todos aí um excelente final de semana, excelente semana. Um Feliz Natal para vocês, para a família de vocês. Feliz Ano Novo. Nós retomamos agora, no próximo ano, né, 2022, a sequência aí de lives e mentorias. Espero que esse conteúdo que nós temos passamos para vocês, né, seja realmente tendo efeito, né, trazendo bons frutos. Espero também que muito em breve vocês possam compartilhar esses resultados, tá? Agradeço aí e fico aqui e me despeço. E até o próximo ano, pessoal. Um grande abraço para vocês e até mais.